aqui. Val, boa noite, meus irmãos. Estou aqui agora em Brasília, né? E domingo eu estarei retornando ao sul de Minas. Vim para o aniversário, o primeiro aninho do meu neto Benjamin. Meus irmãos, gostaria de compartilhar com os irmãos o Salmo de número 124, Val. Salmo de número 124 é uma preciosidade. Eu vou destacar apenas uma parte do que está inserido nesse salmo. Salmo de número 124, o verso de número 1 vai nos dizer: Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, e nós teríamos e nos teriam engolidos vivos. Val, eu só queria fazer uma menção nesse salmo dessa primeira expressão que há logo no início do salmo, se não fosse. Olha só como é importante essa questão, se não fosse. Essa frase, meus irmãos, revela que por trás de cada dor que sentimos, porque esta sala é uma sala que intercede, pede consolo por aqueles que sofrem, por aqueles que estão enfermos, como o pastor Luiz Saião, ele declarou que ele sente dores no corpo dele todinho. Então, esta frase ela vai revelar que por trás de cada dor, cada enfermidade, cada perda de um ente querido ou impossibilidade, Deus ele está escrevendo uma história de superação, uma história de cada um de nós, que jamais poderia ser escrita ou contada de uma outra forma. Quando nós olhamos para alguns personagens bíblicos, nós poderíamos ver Abraão. Quem seria Abraão se não fosse a infertilidade de Sara? Talvez ele fosse apenas mais um homem rico do Oriente. Foi justamente por causa desse problema de esterilidade de Sara que Deus ele realizou o milagre. E o que Abraão então se tornou por ter crido na promessa do Pai? Ele se tornou o pai da fé. Ele se tornou o pai de multidões. Vamos olhar Moisés. Quem seria Moisés se não tivesse sido lançado num cesto naquele rio? Provavelmente, se ele não fosse acolhido pela filha de Faraó e depois ter ido ao deserto ou sido expulso para lá, ele não teria se tornado o líder que foi. Mas eu paro e penso, e se não fosse a cruz? Quem seríamos nós se não fosse a cruz de Cristo? Talvez até teríamos riquezas, saúde, família, bons sentimentos, mas mesmo assim estaríamos perdidos. Não haveria salvação para nós. Mas esse texto ele começa, se não fosse. Eu diria que o maior, se não fosse da história, se chama Jesus. Se não fosse o sacrifício de Jesus, ainda estaríamos o quê? Mortos em nossos delitos e pecados. Ainda estaríamos condenados. Mas a morte de Jesus nos trouxe vida, nos trouxe esperança, nos trouxe salvação. Eu queria só que você parasse por um instante. Quem seríamos nós se não fossem os problemas que passamos? E olha que nesta sala muitas pessoas manifestam aqui os seus problemas, suas dores, os seus sofrimentos. Quem seríamos nós se não fosse os desertos, as dores, as enfermidades que passamos?
ou as lágrimas que nós derramamos, talvez as portas que se fecham diante de nós, a angústia, a decepção que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Talvez se não fosse tudo isso, nós nunca teríamos buscado a Deus. Porque quando dói, nós clamamos. É interessante que eu recebo tantas ligações de pessoas e elas dizem, Pastor Gilberto, aí na cidade tem uma pessoa que está nas últimas. Dá para o senhor fazer uma visita? Eu falo, dá. Eu vou lá, evangelizo a pessoa. Nunca conheci. É interessante que na enfermidade as pessoas estão com seus corações mais acessíveis. Olha as catástrofes que têm acontecido em nosso Brasil e a forma como nós, da Junta de Missões Nacionais, reagimos a isso. É levando mantimento, mas acima de tudo, levando esperança. Talvez se não fosse isso, ou a enfermidade que você está passando, as lágrimas que você está vertendo, as dificuldades que você está enfrentando, talvez nem existisse sonho de mãe. Não existiria, talvez, Cristolândia. Meus irmãos, quando nós passamos por isso, é que nós começamos a perceber que nós somos frágeis e que nós precisamos de Deus. Se não fosse todos esses acontecimentos desagradáveis, talvez nós nunca tivéssemos buscado a Deus ou entendido o valor da fé. E a palavra de Deus diz que é na nossa fraqueza, que é na nossa dor, na nossa debilidade, que o poder de Deus se aperfeiçoa. Se não fosse essas dores, Valdice, talvez nós nunca ouviríamos ou teríamos experimentado o Consolador. Que Jesus disse que ele nos enviaria o Consolador. Hoje, sem dúvida nenhuma, meus irmãos, nós podemos dizer com confiança: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, não seríamos absolutamente nada. Mas com Ele, somos tudo o que precisamos ser e o que nós somos, filhos de Deus, lavados, regenerados no sangue de Jesus. Nós somos filhos e não há nada mais importante do que isso, sermos filhos. E como filhos, somos herdeiros. Termino, Valdice, só lembrando: no mundo tereis aflições. Tendes bom ânimo, tendes bom ânimo. O Senhor está ao nosso lado. Em todos os nossos momentos, em todas as nossas dores, em todos os nossos sofrimentos, Ele está ali para nos fortalecer e nos conceder a vitória. Por isso que quem está em Cristo é mais do que vencedor. Que Deus o abençoe e o fortaleça nas suas dores, nas suas impossibilidades, nos seus sofrimentos. Deus te ama e Ele tem sempre o melhor para você. Que Ele nos abençoe, Valdice. Amém.